Uma seita macabra baseada em drogadição causou a morte de uma influencer. Influencer essa que também era uma das cabeças da seita. E o que leva toda uma família a cometer um ato tão sombrio e bizarro é o que você vai entender nesse vídeo. E aí galera, eu sou psiconauta e eu sou psicólogo e falo de crimes, tretas da vida e junto com psicologia para vocês aprenderem o pior lado do ser humano, como funciona. E em relação a esse caso específico, eu já adianto que tem muita coisa para ser dita em vários tópicos. Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, eu acho, porque é muita coisa mesmo, é muita informação de valor assim pra você aprender que a humano é complicado. E vamos começar pelo crime em si, o crime revelado, né? Começando aí por Didia, como era conhecida, que morreu aos 32 anos na casa em que vivia no bairro Cidade Nova, em Manaus. Ela era uma das principais personagens, a sinhazinha do boi bumbá garantido na festa de Parintins, uma festa tradicional do Amazonas. Outros familiares da ex-sinhazinha acusam as pessoas mais próximas a ela de praticar crimes na casa da vítima, inclusive que faziam rituais com substâncias ilícitas. A principal hipótese da polícia é que a morte esteja relacionada a uma superdose de cetamina, que é um anestésico e analgésico de uso veterinário, geralmente utilizado em cirurgias de menor duração. Cleomar Cardoso, tia de Didia, acusou os indiciados de negar socorro à vítima e incentivar o seu vício em drogas. A casa dela na Cidade Nova se tornou uma cracolândia, diz a tia. E aí a gente vai para a investigação do caso, que é onde tem muita informação também. Que a investigação é sempre um descuido do ego. O ego tá lá cometendo um crime, se achando incrível. Ai meu Deus do céu, como é bom viver no crime. E aí tem um descuido e a investigação começa a partir aquele ato, assim, né? E as informações começam com Didia Cardoso e o irmão dela, Ademar Cardoso. Eles começaram a ser investigados pela polícia no meio de abril por envolvimento no grupo denominado Pai Mãe Vida. Ou seja, as investigações já haviam começado antes da morte da Didia. Segundo a polícia, esse grupo forçava o uso de cetamina e rituais, né, na capital do Amazonas. A Didia foi encontrada morta dentro da própria residência onde morava com a mãe e o irmão. E, segundo uma fonte próxima da família, que não quis se identificar, parentes tentavam contato com ela por meio de telefone e não conseguiam. Então eles resolveram ir à casa da família. E aí, ao entrar no imóvel, por volta das 6 horas da manhã, eles encontraram o corpo sobre a cama. E aí familiares e amigos do boi bumbá garantido, que é essa festa, prestaram as últimas homenagens durante o velório na quarta-feira, no dia 29 de maio. Né? O enterro ocorreu horas depois e 2 dias após a morte, a Polícia Civil do Amazonas iniciou a Operação Mandrágora, que resultou na prisão de Cleusimar e Ademar, a mãe e o irmão de Didia, além de Verônica Seixas, Claudiele da Silva e que são outros funcionários, todos os funcionários do salão de beleza que a família tinha. E em novas buscas, a Polícia Civil do Amazonas apreendeu acetamina e ampolas e seringas no salão de beleza da família dessa moça e em uma clínica veterinária. E a advogada da família Cardoso, a Lidiana Roque, fez uma coletiva de imprensa onde ela disse que a mãe e o irmão de Didia, além da Verônica Costa, que é gerente da rede de salão de beleza da família, eles estão sofrendo com crises de abstinência por cetamina dentro das unidades prisionais em que estão custodiados, ou seja, eles estão em abstinência da droga que eles estavam acostumados. O personal trainer Bruno Roberto, ex-namorado da Didia, prestou depoimento à polícia como testemunha. Ele contou que ele tinha se afastado dessa moça, da Didia, e do grupo religioso criado pela família dela, após ser advertido por um médico sobre os riscos do uso da cetamina. E a família, né, como falei, tinha esse salão de beleza e era neste local onde trabalhavam 3 funcionários da família e foram presos por envolvimento na compra de medicamentos veterinários. A empresa da família da Didia, no CNPJ, tinha como descrição ali que uma das atividades econômicas secundárias era atividades veterinárias e comércio de animais. E isso tudo aí facilitou ali essa compra dessa cetamina. Mas algumas outras informações mostram que uma das últimas pessoas a verem Didia foi o Bruno, que até gravou um vídeo, né? O ex-namorado gravou um vídeo. E seria esse vídeo aqui, que são imagens fortes, porque ela estava no final da vida, mas a gente tem um áudio, vamos ver. Segunda-feira, 27 de maio, 11h40 da noite.
Estas são as últimas imagens de Didia Cardoso. Na mão direita, ela segura uma seringa. Na esquerda, um vidro de cetamina. Tá bom já. Olha como você tá. Olha como você tá. Bruno Lima, ex-namorado de Didia, é quem pede para ela entregar a droga. Por quê? Que você vai quebrar. Como? Olha como você tá. Por favor, solta. Tá, a tua mão tá dura ali, ó. Segurando a seringa. Solta. À 00:08, já do dia 28, Didia está na cama, procurando a tampa da seringa. Cara, tu já achou a tampa, para. Quero dormir. Deita, bora dormir. Quero dormir. Vai brigar. Hã? Vai brigar. Eu tentei. Tentou o quê? Eu tentei O quê? te salvar. Olha como tu tá. Tu não quer parar de usar isso. Ele fala uma coisa até interessante, né? Eu tentei te salvar, parece até que ele já sentia, já previa o que ia acontecer, até porque ela parecia bem anestesiada, né? E aí esse moço, Bruno, ele tinha uma tatuagem com o nome da seita, né? Pai, Mãe, Vida, e que era obrigatório todo mundo que participasse da seita que usasse essa tatuagem. E que ele disse que cobriu o desenho depois que ele terminou o relacionamento, ele explicou pro delegado. Não só isso, mas o ex-personal trainer da família Cardoso, Rato Silveira, ele revelou que Didia Cardoso aplicou cetamina de surpresa nele durante uma visita até a casa onde ela morava. Ele prestou depoimento durante 2 horas e, né, estava lá em pé conversando e que nas costas ela deu uma seringada de cetamina nele. Porém, em nova fase de investigação, esse coach, Ratos Oliveira, que é o personal trainer, ele foi flagrado pela polícia aplicando Potenei, que é uma medicação para animais de grande porte para ganhar músculos, ou seja, anabolizantes. A polícia foi lá para fazer uma busca e apreensão e no momento ele estava com outras pessoas aplicando essa droga em si e outras pessoas em volta ali esperando, eu acho, então ficou bem delicado para ele a situação. No caso, em teoria, ele que teria apresentado para a família, mostrado para a família onde conseguir essa droga. Inclusive, em uma das mensagens, em uma das conversas no WhatsApp dele, ele disse que teria viciado toda a Manaus, né, com essa droga. E novas informações, novas investigações indicam que essa seita também pode estar envolvida na morte da avó da Didia, né? No caso, alguns familiares apontaram que Cleusimar e Bruno, no caso a mãe e o ex-namorado da Didia, aplicaram esses anabolizantes na Maria Avenina, de 82 anos, e a idosa morreu em junho do ano passado em Parintins, no Amazonas, mas que o delegado falou, se fosse realmente isso, teria sido investigado na época, mas familiares falaram que aplicaram nela. Em relação ao perfil da vítima desse caso, quem que era Didia, né? Como ela era? Dilemar Cardoso Carlos da Silva, conhecido como Didia, tinha 32 anos e morava no bairro Cidade Nova, em Manaus. Ela era uma das principais personagens, a sinhazinha do boi bumbá garantido na festa de Parintins. Contava com mais de 100k de seguidores, ela era uma influencer. Ela se aposentou do festival e passou a trabalhar ao lado da família no comando de uma rede de salão de beleza no Amazonas. E foi aí que nesse meio tempo ela começou a fazer parte dos rituais da família e, além da cetamina, a Didia Cardoso usava Potenei, que é esse anabolizante, chás e cogumelos alucinógenos com a família, disse o delegado. Então a gente vê aí que a Didia, de perfil psicológico, ela era uma pessoa muito influenciável em relação à mãe. Ela era muito submissa à mãe, o que não é nenhuma surpresa, novidade, algo fora do comum. Isso é muito comum, principalmente em famílias tóxicas, na qual a pessoa tem que ser obediente a tudo que a mãe ou que o pai impõe. É bem comum, na verdade. Agora, em relação ao perfil do criminoso, dos criminosos, né? A gente tem aí o irmão de Didia, Ademar Cardoso, irmão da ex-Sinha. É acusado de tráfico de drogas, associação para o tráfico e até estupro. Ademar teve uma ex-noiva e morou por um tempo em Londres. Quando voltou ao Brasil, ele decidiu investir no corpo e na saúde.
Passou a praticar luta, musculação, melhorou a alimentação e recorreu a anabolizantes para ganhar músculos. Em suas redes sociais, Ademar mostrava a relação com drogas alucinógenas como cogumelos. E aí o rapaz, esse moço, ele já falava sobre teorias que embasaram essa seita religiosa Pai, Mãe e Vida, que foi criada por ele. Ele criou a seita, mas foi difundida pela mãe, Cleusimar. Inclusive esse cara ele já postou um vídeo fumando com uma cobra no pescoço e soprando a fumaça na cobra, falando coisas como a cobra vai fumar, como se fosse algo muito engraçado ali, né? Então, o que a gente vê de perfil psicológico do Ademar é um desrespeito quanto às leis, né? Que ele já praticou alguns crimes de tráfico, desrespeito a pessoas, a animais, como a cobra, e também até de manipulação da imagem nas redes sociais. Ele tinha essa questão de postar o bem-estar e tal, só que, né, cheio de anabolizante por trás. E a outra criminosa, mãe de Didia. Assim como Didia, Cleusimar Cardoso foi vencedora do concurso Rainha do Peladão em 1984, eleita pelo voto popular aos 14 anos. Leu o livro Cartas para Cristo e tirou sua própria conclusão em relação à interpretação dos ensinamentos desse livro. E aí a prima de Didia, ela conta que quando a avó faleceu, a tia, no caso, a mãe da Didia, ela afirmou com uma certa frequência que traria a mãe de volta. Ela falava, né, Pai, Mãe, Vida, cura. Ela falava coisas como, é só todo mundo orar que ela vai ressuscitar, que ela vai viver. E ela questionava se as pessoas não tinham fé, porque não oravam para a avó ressuscitar. No caso, a mãe dela ressuscitar, sendo que ela já estava enterrada. É isso que conta a prima da Didia. Então a gente vê aí em relação à mãe um perfil mais manipulador, né, de autoritarismo até, que parece que o que ela falava é lei. Ela tinha que controlar a situação e as pessoas tinham que ir na onda dela. Eu sei que tem essa questão um pouco mais psicótica, mas espera aí que eu vou chegar lá. Calma aí, gente. E em relação aos criminosos, tem outros suspeitos envolvidos, como o próprio ex-namorado, Bruno Lima, o ex-personal, o coach que foi pego lá injetando Potenei, e inclusive um vendedor, um gerente de pet shop que vendia acetamina para a família, que também foi preso pela polícia. E esses criminosos em geral têm em comum essa busca por dinheiro e status, né? Que é comum no comportamento criminosos hoje em dia. O padrão comportamental, digamos assim, é a busca por dinheiro e status, que o mundo se tornou isso hoje em dia. Agora, em relação ao modus operandi, tem muita coisa a ser falada também. A gente precisa começar do início, entender como que tudo começou. Tudo começou, isso o delegado Cícero Túlio, que é o delegado responsável pelo caso, ele explica ele explica a cronologia da ketamina, como que ela entrou na vida da família até a morte da Didia, né? Inicialmente, o Ademar, ele teve contato com vários tipos de materiais entorpecentes, tanto ele quanto os familiares. Então, a família já vinha de um histórico de abuso de substâncias. Antes disso tudo, antes da ketamina, da cetamina. E, posteriormente, né, ele foi encaminhado para Londres para realizar uma espécie de tratamento contra esse vício. Mas lá ele teve esse primeiro contato com a ketamina, com a cetamina, são a mesma coisa, né? E aí ele voltou, só que foi em Manaus que ele conheceu um casal que mostrou como a droga agia na melhor forma, né? Ele apresentaram. E então ele é apresentado a ketamina e posteriormente ele com o casal passaram a fazer uma espécie de experiência tentando descobrir ali qual seria a melhor forma de usar a substância de forma subcutânea, ou seja, aplicando na pele, qual seria a melhor forma que daria o melhor barato, por mais tempo e por aí vai. E nisso a família toda foi entrando na onda, né? E quando a família toda já fazia uso da droga, foi que aí que o Ademar criou a seita, ele deu a ideia de criar a seita e a mãe falou, putz, é isso, e começou a difundir a seita, né? E aí a Cleusimar, que tinha lido lá Cartas de Cristo, esse livro, ela passou a fazer uma espécie de culto em relação a esse tipo de obra literária, e aí eles fizeram uma interpretação equivocada desse livro. A partir disso, eles começaram a captar outras pessoas, principalmente funcionários dessa rede de salão de beleza, porque era o pessoal mais próximo, mais perto. Só que eles chegaram nesse momento de ter dificuldade de comprar essa medicação de animais, né, e também de anabolizantes. E foi aí que o Bruno, o ex-namorado da Didia, acabou tendo esse acesso ao Atos, que é o ex-fisiculturista lá que também foi preso aplicando. Então o Bruno teria conhecido o treinador durante campeonatos de fisiculturismo e sabia que ele poderia ajudar a fazer uma ligação com clínicas veterinárias para conseguir esse material com mais facilidade. Falando sobre a droga,
Pra quem não sabe, cetamina é conhecida como ketamina, como K, tem vários nomes populares, mas ele é mais conhecido como ketamina ou keta. E essa droga é considerada um anestésico dissociativo que causa efeitos alucinógenos, sensação de bem-estar, tem potencial sedativo quando usado como uma droga recreativa, ou seja, quantidades controladas. Em doses menores, quem consome esse tipo de substância pode se sentir eufórico e ter episódios de sinestesia, que seria a mistura de sentidos, como ver sons e ouvir cores. Então, de forma geral, essa droga causa a sensação de bem-estar e viagens alucinógenas dependendo da dose. E aí a gente entra no funcionamento da seita, como funcionava esse grupo, né? O grupo era comandado pela mãe e pelo irmão de Didia, que acreditavam ser Maria e Jesus Cristo, respectivamente, né? A Didia seria Maria Madalena. Eu não entendo de religião, se você souber aí o que significa quem é quem na história, ok, mas eu realmente não sei quem é quem aqui. E para alcançar a evolução, eles usavam a ketamina, eles queriam chegar num plano espiritual elevado a partir da ketamina. E as evidências apontam que, além da casa, esses rituais eram realizados dentro dos salões de beleza da família, né? E em publicações nas redes sociais, o Ademar, o irmão, né, ele se apresentava como tipo de guru que poderia ajudar as pessoas a sair da Matrix, que seria ir para um plano superior, que era citado por esse grupo, seita pai, mãe, família, pai, mãe, filho. Em uma das postagens ele chegou a postar a seguinte frase, ó: saia da Matrix e venha viver esse amor em Uno comigo. Uno seria o universo, né? Me manda um direct se você estiver perdido em sua trajetória existencial. Se quiseres resposta que nunca conseguiram te dar, eu posso te ajudar. Ou seja, ele usava dessa coisa espiritual mística para recrutar mais pessoas para essa seita, para o uso da cetamina, da ketamina. E inclusive o Ademar e a mãe também possuem esse nome, o nome do grupo, tatuado no corpo, porque era uma condição de quem participava da seita. Mas assim, de forma geral, nesse modus operandi a gente tem algumas evidências que mostram o funcionamento exato ali da aplicação, de como a seita funcionando, digamos assim. Vamos ver alguns vídeos aqui. O que você tá fazendo? Por que essa pia? Desliga a pia. Desliga a pia. Espia. Ela tá ganhando poderes. Ela deu 3 seringadas e eu tô filmando ela. Didia. Por que você tá aí? Essa também não faz mal pra ninguém. Nossa, por que falam mal da cetamina? A cetamina não faz mal pra ninguém, não é, Didia? Bom, vocês podem ver aí que a moça tá travada por conta da cetamina e a mãe tá falando, ela tá ganhando poderes. Ah, a cetamina não faz mal pra ninguém. Eu tô filmando ela. Então a gente vê um comportamento bem bizarro por parte da mãe em expor, em gravar isso, mas não para por aí. Esse é mais um que é gravado pela mãe, se eu não me engano, é pela mãe que tá. Esse é mais um vídeo gravado pela própria mãe também durante, sei lá, a realização da seita ali entre os 3, né? Vamos ver. Ei, Didia. É um vídeo muito longo, mas a gente vai ver só um cortezinho dele aqui. Didia. Didia. Didia, o que tá acontecendo com ele? Nada. Dedê. Ei, Dedê. Dedê. Por que tu tá duro? Te endireita, mano. Te endireita. Ei, Dedê. Fica normal. Por que tu tá assim, menino? Por que tu tá fazendo assim com o teu pé, Didi? Tá com frio? Tu tá com frio? Didia, tá com frio? Didia. Didia. Cunha, poranga. O que vocês estão achando da Isabelle no BBB? Dedê, o que tu tá achando da Isabelle Nogueira no BBB? Enfim, esse vídeo aqui é longo, mas cara, isso é muito bizarro. O filho dela tá travado por conta da droga e ela filma, expõe, canta, fala de coisas triviais da vida, parece que ela não se importa. Isso aqui é muito bizarro. Só que aí, meus amigos, aí o negócio fica um pouquinho mais macabro também, porque o crime não para por aí. O modus operandi do grupo em geral era esse, mas tinha um submodo de operação feito especificamente por Ademar. Ao longo das investigações, o delegado afirmou que tomou conhecimento de que o Ademar também foi responsável pelo aborto de uma ex-companheira dele, que era obrigada a usar essa droga e sofria abuso sexual quando estava fora de si.
Essas mulheres eram supostamente mantidas em cárcere privado, nuas, por dias sem tomar banho em nome da seita. Segundo ele, isso era em prol de um ritual de purificação. Mas, no entanto, relatos garantem que uma delas foi encontrada sangrando na residência da família Cardoso, sofrendo um aborto. Quando a polícia chegou lá, tinha essa moça que estava sangrando e ela foi apontada como ex de Ademar. No caso, ela era atual até o momento e agora é ex do Ademar. Essa mulher, ela tinha 2 filhos, um de 4 anos e um bebê de 8 meses. E segundo o pai, o filho mais velho, de 4 anos, presenciou a mãe sob o efeito da acetamina e estava com ela em uma das vezes em que ela precisou ser atendida pelos médicos, ou seja, estava bem tensa a situação. Isso aí era coisa do Ademar, claro que toda a família era conivente com isso também, né? A diarista que trabalhava na casa, que fazia os trabalhos domésticos, teria entrado em contato com a família da jovem, no caso da ex-esposa, a ex-mulher do Ademar, para alertar sobre essa situação do casal e das crianças, que viviam trancados há dias lá dentro. É que o pai e a mãe dessa jovem decidiram chamar a polícia para forçar a entrada dentro da casa. Então aqueles familiares que tentaram contato com a família, na verdade eram os pais da esposa do Ademar, que estava há dias sem sair de lá e que foi denunciada a situação, foi denunciada pela diarista que trabalhava na casa. E foi aí que tudo começou, as investigações começaram depois que acharam tudo aquilo. E tem outras informações básicas assim sobre isso, que os vizinhos da Didia falam que frequentemente eram chamadas ambulâncias na casa, E também contavam que a família morava no local cerca de 2 anos e eles costumavam sair pouco de dentro do imóvel. Dito tudo isso, sabendo de toda essa bizarrice, esse comportamento todo, a gente consegue até formular hipóteses diagnósticas para as pessoas aqui. A começar por Ademar. O que a gente vê no Ademar é, desde o começo, um abuso de drogas, que isso pode representar uma busca por uma emoção, um significado de vida real na vida dele. Ele apresentou essas drogas para a família, no caso a cetamina foi apresentado por ele, então ele não se importou em corromper, induzir as pessoas ao vício, que mostra uma falta de empatia por parte dele. Não só isso, mas ele abusou sexualmente de outras pessoas, o que mostra um descontrole do desejo dele, uma impulsividade. Ele usou do nome da seita, dos princípios da seita, para encarcerar pessoas. Ou seja, isso mostra uma manipulação por parte dele, usar a seita para fazer o que bem entende. Não só isso, ele maltrata animais, sim. Imagine que se ele fumou na cara de uma cobra, o que ele não fazia enquanto estava drogado, enfim, uma insensibilidade por parte dele. E esses crimes em sequência por parte do Ademar mostra esse descontrole de impulsos, o que mostra, de forma geral, essa busca de gratificação, uma emoção genuína, que nos leva a pensar que Ademar seria um psicopata do tipo narcisista. De forma geral, narcisistas, eles têm um senso de grandeza elevado. Isso que a gente via ali muito no Ademar, que ele postava nas redes sociais, que ele traria para as pessoas a resposta da vida, a verdade sobre a vida. Não sei se ele postava quando estava em delírio, mas é um transtorno aí, um sintoma de narcisismo. E o comportamento violento e desrespeitoso em relação às pessoas mostra um traço de personalidade antissocial, e ambos os transtornos têm falta de empatia, então a gente pode combinar o transtorno antissocial e o transtorno narcisista em uma pessoa só como comorbidade, e se cria um psicopata narcisista. Sei que vocês conhecem a psicopatia como aqueles serial killers que cometem vários crimes seguidos, de crimes violentos e tal, que esse seria o transtorno de personalidade antissocial. Mas para você dar esse diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, que seria de fato aquela psicopatia conhecida popularmente, a psicopatia clássica, a gente precisaria contemplar alguns tópicos, por exemplo, a presença de todos os comportamentos que o transtorno de personalidade antissocial é descrito ali no DSM. Se tivesse tudo isso, teria que ter um padrão persistente desse comportamento antissocial desde a adolescência, E também evidências de transtorno de conduta antes dos 15 anos de idade. Eu não sei se o Ademar teve isso, não sei também se ele não teve, não importa, porque não é por isso que ele se torna menos perigoso hoje em dia. Então a gente pode pensar que a prevalência, a principal personalidade dele seria uma narcisista com traços fortes de personalidade antissocial. Então seria um transtorno de personalidade narcisista com comorbidade, ou seja, quando tem mais de um transtorno junto, com comorbidade
em transtorno de personalidade, na personalidade antissocial. E em relação ao os comportamentos observáveis da Cleusimar, né, da mãe dos garotos, a gente não tem informação de crimes anteriores, só que a gente vê esse comportamento bizarro dela de filmar os filhos travados com a droga, e ela tá expondo os filhos, ela tá, sei lá, parece que ela não tá normal na realidade dela, porque o filho dela tá travado, ela vai cantando e seguindo a vida. Além daquele momento que ela fala que se todo mundo orar, a mãe dela vai ressuscitar, é só ter fé. Esse tipo de coisa mostra uma quebra com a realidade, né? O que mostra que ela não tem conexão com a realidade. O filho dela travado, e enfim. Porém, parece que os dois filhos, eles são muito submissos à mãe. O que nos sugere uma hipótese aqui é também de um tipo de personalidade narcisista, porque a mãe narcisista, ela submete os filhos a situações vexatórias e até mesmo de exposição mesmo. Elas expõem os filhos que estão em situações vexatórias porque ela é narcisista. O que importa é a imagem dela, não das crias dela. Ela é o centro de tudo. Ela tá ali filmando a filha, ela tá ganhando poderes, você tá fazendo mal pra ninguém, fala aí, né, filha? O outro filho travado, ela cantando, o que vocês estão achando do BBB? Mães narcisistas são um perigo, sabe, pra criação dos filhos. É aquela pessoa que provavelmente vai criar alguém com um transtorno de algum tipo, e algumas pessoas se tornam até perigosas por conta da mãe narcisista. Principalmente se a mãe tem traços psicóticos, e isso se torna ainda mais perigoso. Então a gente vê uma mãe narcisista que tem traços psicóticos, né, sem conexão com a realidade, descolada ali do que está acontecendo. E também vou fazer análise da Didia, que é uma pessoa ali que também fazia parte dessa seita. Então a gente vê algum comportamento ali muito claro por parte de Didia, como o uso contínuo e desenfreado das substâncias, talvez porque a mãe mandava. Se foi por isso, ela mostra um comportamento, uma obediência cega em relação à mãe. Isso mostra que ela é muito influenciável em relação à mãe, o que é muito comum, é sua mãe, você vai obedecer, mas que se torna prejudicial em famílias tóxicas, geralmente com mães narcisistas, que destroem os filhos, expõem os filhos e colocam em situações prejudiciais e vexatórias, e que o filho obedece porque é a mãe, né? Eles nem pensam. E isso mostra, as pessoas que geralmente obedecem mães narcisistas, até mesmo a cometerem atos autodestrutivos, geralmente eles são pessoas que têm traços de neurose histérica, ou seja, são aquelas pessoas que abdicam dos seus próprios desejos, seus próprios objetivos de vida, para seguir os da mãe, o que é comum no dia a dia, só que no nível muito extremo e prejudicial a gente trata como uma neurose histérica. Neurose histérica seria o sofrimento psicológico refletindo no comportamento do dia a dia, no caso. No caso, ela tem a vida dela que ela abdica porque ela quer obedecer os desejos da mãe, como usar droga até cair, até endurecer. Isso seria um sintoma de algo muito grave por parte da mente da Didia, o que gerou, talvez, a partir disso, uma dependência química, e a partir daí vem os sintomas psicóticos por conta das substâncias. Mas o que é muito importante observar aqui de forma geral, a mãe da Didia, eu não tenho conhecimento sobre como ela era antes do uso das drogas. Então, de forma geral, esses sintomas psicóticos de descolamento da realidade, eles parecem surgir após o uso da substância, da cetamina, e também durante a abstinência delas. Ou seja, a psicose vista nesse caso, principalmente em relação ali à mãe, que tá ali sem usar a droga, mas que fala que é isso, que é aquilo, e que os filhos estão travados, ela tá filmando normalmente, que é um quadro psicótico, isso também. A psicose desse caso aqui, a gente pode tratar como transtorno induzido por substância, segundo o DSM-5. Existe esse transtorno, que é o transtorno que a pessoa fica descolada da realidade a partir de abuso de substâncias. Isso se os sintomas psicóticos apareceram após os usos das substâncias, né? Não precisa estar, de fato, com a substância no corpo, tendo aquele delírio durante a viagem da droga para ser classificado como psicose, porque aí seria só o efeito da droga. Mas quando a droga passa, sai do corpo e esses sintomas persistem, aí a gente pensa no transtorno psicótico induzido por substâncias. No caso do Ademar, parece que isso vem de muito antes de uso de drogas, mas ele parece que já tinha um histórico de crimes, algo do tipo. Também não sei se os crimes aconteceram depois
do uso da cetamina, mas parece que toda a família ficou psicótica a partir do abuso das substâncias da droga cetamina. Então, de forma geral, não dá pra falar que fulano é isso, de fulano é aquilo, porque esse caso mostra como é a família dentro do mundo da seita do uso da cetamina. Então, a gente vai tratar como transtorno induzido por substâncias de forma geral, porque são as informações que a gente tem até aqui, que foi o que estourou na mídia, né? E aí a gente vai para a motivação, que sempre revela um desejo inconsciente. Novamente, a gente vai olhar a partir do uso da droga da cetamina, a partir da seita em si, que já era ali do abuso das substâncias. Antes disso, a gente não tem informação de crimes de fato, né? Então, se a gente pensar na motivação do Ademir, a gente vê ali o desejo de obter prazer a qualquer custo. E isso inclui usar drogas e até crimes sexuais, o que indica aí que a estrutura do Ademar se tornou perversa, ou seja, quando a pessoa tem o desejo dentro de si, mas ele ignora as leis morais e sociais para realizar o desejo. Isso é uma estrutura perversa. Já a motivação da Cleusimar, da mãe, né, a gente vê ali um desejo de salvação da alma, né? Ela parece muito preocupada em evoluir espiritualmente, encontrar um caminho. E aí a gente pensa no delírio religioso por parte da mãe, o que configuraria uma estrutura psicótica. A estrutura psicótica é quando a gente tem as nossas vontades, nossos desejos dentro de si, porém a gente aceita que a gente não pode realizar tudo que a gente quer, porque a sociedade tem leis, tem regras, e então o que a gente faz? A gente cria uma realidade nova. Isso seria uma estrutura psicótica. A gente quebra aquela realidade que a gente não gostou e a gente cria uma nova. Na perversa, a gente aceita a realidade como ela é e age mesmo assim. Na psicótica, a gente não aceita como ela é e a gente cria uma nova. E a motivação de Didia seria esse desejo de aprovação da mãe com obediência cega, até onde a gente viu, que indica aí uma neurose, né, por parte da Didia, seja de obediência cega a todo custo, que indicaria uma neurose obsessiva, ou simplesmente reivindicar os seus conflitos internos para viver a vida da mãe, que seria uma neurose histérica. Enfim, é um pouco mais complexo, mas a gente vê uma estrutura neurótica, que é, a gente tem os nossos desejos, a gente entende que a realidade não permite que a gente viva aquilo, então a gente abre mão, a gente engole o choro e vive como a sociedade manda. Isso é uma estrutura neurótica, diferente da perversa, que apesar de aceitar a realidade, age mesmo assim, né, ignorando as leis, e diferente da psicótica, que não gostou da realidade, quebra com aquela realidade e cria uma nova. E é muito importante observar que todos os sintomas psicóticos parecem surgir a partir do abuso das substâncias, por isso que a gente não vai falar de outros transtornos antes disso, porque a gente nem conhece a vida de cada um deles antes desse caso. E esses sintomas e motivações todos foram observados, analisados a partir desse momento, né, da divulgação da notícia da seita, de como funcionava. Então, eu não sei como era a vida deles antes disso, mas a partir disso a gente consegue ver alguns traços de cada um, mesmo que esteja ali em surto psicótico, a gente vê que um é mais pro lado do delírio, o outro é mais pro lado do crime, o outro é mais por obedecer à mãe, né? Então, cada pessoa, mesmo dentro da sua própria psicose, seus próprios delírios, tem seus traços principais de personalidade, mas é uma análise difícil, né? Porque é um caso muito complexo, são várias pessoas envolvidas, drogas envolvidas, a droga complica tudo. Mas aí, por que eu também coloquei a motivação da Didia nesse caso aqui, né? Porque, em teoria, a Didia também era investigada como mandante da seita, ela era a principal investigada. Porém, como ela faleceu, como ela veio a morrer nesse caso, as investigações recaíram sobre a mãe e o irmão, né? E aí ela saiu como a vítima da seita, mas na verdade a Didia era investigada também. As verdadeiras vítimas desse caso são as pessoas que foram mantidas presas e abusadas pelo Ademar. No caso, a ex-mulher dele lá é a principal vítima para mim desse caso aqui. A Didia morreu porque abusou da própria seita ali que eles estavam criando, né? E o caso só veio a público de fato após a morte da Didia, por isso todos estão falando sobre ele nesse momento. Se não fosse isso, todos os três seriam configurados como os criminosos desse caso, mas não foi o caso, né? Porque a Didia morreu e parece que ela era uma vítima de tudo isso, quando na verdade ela fazia parte como cabeça da seita. Esse é um caso bastante complexo de se analisar, que muita coisa está envolvida, muitas pessoas, então é realmente difícil. Ficou um vídeo longo, né, pessoas? Mas a mente humana é tão complexa, né, que se você quiser identificar mais sobre isso, aprender sobre isso, a gente vem aqui e fala, a gente vê os crimes doidos aí, eu falo pra vocês o que tem na mente das pessoas, possivelmente, né, e a gente aprende um pouquinho mais no dia a dia, nas tretas da vida. Então, inscreve aí que eu vou trazer mais disso. E curta, pra eu trazer mais disso também. E eu vejo vocês no próximo vídeo sombrio.